a primeira música gravada. Certamente, a primeira música gravada pode conter créditos dados a Thomas Edison, esse antes mesmo de inventar a lâmpada elétrica. Criou o chamado fonógrafo no ano de 1877 e durante esse processo de criação, ele mesmo contou com um poema para realizar testes no seu novo invento. Apesar disto, alguns cientistas acabaram descobrindo que a primeira gravação aconteceu no ano de 1860, 17 anos que foi feita por Edison, mostrando algo um tanto estranho, que era considerada uma música inovadora. A criação de discos, por exemplo, foi creditada através de canadense Emily Beolini, na década de 1870. O primeiro disco foi feito de goma lasca, um material que era negro e opaco. Não existia na época um padrão de velocidade e também tamanhos de discos. Apenas a partir de 1910 e que os discos puderam passar a ter velocidade padrão de 78 RPM, rotação por minuto. Com 25 centímetros, a partir dos anos 40, começou então a surgir os LPS, Long Play, que eram produzidos de material plástico mais leves, práticos e também resistentes que os anteriores. A primeira música gravada no Brasil. A primeira música que foi gravada no Brasil surgiu pelo compositor Xisto de Paula Bahia, nascido em Salvador. Este que gravou a sua primeira música no ano de 1902, com hits Isto é Bom. O cantor ainda fez grande sucesso durante o período do Segundo Reinado, musicando assim os poemas que Plínio de Lima, o famoso Ainda e Sempre. Xisto também contava com uma bela voz, barítono, e começou a sua carreira como corista em Salvador. E ele nunca estudou de forma formal a música e pode compor de forma intuitiva e também autoditada grandes sucessos. Ele foi considerado por Arthur de Azevedo certamente o maior ator nacional que se pode ter uma referência. As comédias que podem escrever e também podem protagonizar o sucesso, estes que sempre esteve com ele em várias atividades artísticas desde que se envolveu com esse tipo de trabalho. O intérprete da primeira canção, o baiano Manuel Pedro dos Santos, nasceu na cidade de Santo Amaro, na Purificação, e foi certamente o primeiro cantor profissional do país. Além de ter gravado o primeiro disco brasileiro, era especializado em modinhas e também ludos, que faziam com que cantasse acompanhados de violão, conseguindo assim um lugar definitivo na história da música popular brasileira e principalmente do samba, gravado um grande sucesso pelo telefone. Em 1917, a música certamente é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil, de acordo com Wikipedia. Qual foi a primeira música gravada em CD? Com certeza, diversas músicas foram gravadas durante o processo de criação do que na época eram chamadas CDs. Apesar disto, o primeiro CD que foi gravado em escala industrial foi um conjunto de valsas remasterizadas de Chopin.
que foram interpretadas pela pianista chileno Cláudio Aral. E isso aconteceu no ano 17 de agosto de 1982, na Alemanha, onde ficava a sede da gravadora Polygram, a subsidiária da então Philips, que depois de alguns anos se passando em novelas, tecnologias de gravação, puderam se unir a esforços da Sony, que também procurava queimar neurônios para criar a mesma tecnologia e não subia como. E muito interessante, sem pensar que esta revolução de tecnologias que foram desenvolvidas ao longo de 8 anos passa a ter sido coroada com uma gravação de estilos musicais nem um pouco tecnológicos. O mais interessante ainda é saber que o CD, como conhecemos hoje, com um tamanho equivalente a 12 centímetros de diâmetro, é ainda a capacidade de 74 minutos. Somente ganhou este formato através de outras composições clássicas. A famosa Dona Sinfonia de Broadway. A bolacha originalmente tinha 60 minutos e 11,5 centímetros, mas o vice-presidente da Sony, Nori Onga, exigiu sumariamente que a gravação completa, que durava 74 minutos, deveriam acontecer no Polygram, que tinha a gravadora padrão, que tinha essa duração de 74 minutos. Por este motivo, se tornou padrão. Existem ainda diversas versões dessa história e dizem ainda que era fã, na verdade, de Bowie. Era a esposa do presidente da Sony. Mas certamente o fato que os primeiros CDs que foram lançados tanto pela Philips, as valsas e a Krumpin, quanto pela Sony, 72 ND Swift de Billy Joel, ambos em 1982, se apresentaram ao mundo como os famosos e conhecidos 74 minutos de duração. Conheça agora um pouco das evoluções das gravações. A primeira gravação era feita através de um cilindro coberto por papel alumínio, e o primeiro som gravado durante os processos de criação foi um poema infantil chamado Marie Tinha uma Ovelhinha, que foi gravado na voz de Edison. A partir do ano de 1887, a grande dificuldade de se produzir gravações na escala industrial começou a ser contornada com a invenção de gramofone, e ainda pelo alemão Emile Böhler, que pode trazer ao mundo os adventos do disco. Os primeiros puderam ser feitos de goma laca, que nada mais é do que uma resina de planta, com uma capacidade de gravação baixíssima. No ano de 1930, para se ter uma ideia, começou a chegar ao mercado o LP, famoso long play, que tinha uma equivalente a 30 centímetros de diâmetro e foi um fracasso retumbante, graças à recessão nos Estados Unidos. Somente a partir de 1948 que a gravadora Columbia lançou um LP que tinha em torno de 20 minutos
de cada lado. E o famoso se tornou algo padrão. O disco de estreia foi um concerto de Bowie, interpretado por uma violinista da Filarmônica de Nova York. No ano de 1963, a Philips lançou a primeira fita cassete, que era batizada de musicassete ou compact audiocassete. Esse formato foi uma revolução na tecnologia e as pessoas tinham o poder de conhecer os conteúdos que tinham de ter as suas fitas. As que eram mais comuns eram feitas de cromo e tinham a capacidade entre 60 a 90 minutos. A partir de 1982 surgiu o CD, entre grandes parcerias com a empresa Philips e da Sony. Muito obrigado por sua audiência. Ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe o like e até o nosso próximo vídeo de curiosidades aqui na Playzone TV Oficial.